Muito bem. Os melhores encontros são aqueles que a gente não se prepara. Isso aí. Bem-vindos ao nosso dispensatório número 2 dessa segunda temporada. Hoje com mais um convidado especial. Convidada, desculpa aqui o meu lapso. Então, muito boa noite para todo mundo, bom dia para quem escuta de dia, boa tarde para quem escuta à tarde. Meu nome é Renato Zuglini, eu sou terapeuta comportamental e mediador reflexivo, junto com meu parceiro Maurício. E hoje vamos receber a Carol. Daqui a pouco a gente vai falar, ou melhor, ela vai falar sobre ela mesma. Ótimo, E aí, Renato. Maurício? Sim, estamos mais uma vez aqui nesse espaço e essa aqui é a segunda oportunidade que a gente tem um convidado. E a convidada é hoje uma pessoa especial para nós. É, é, ela é uma pessoa com muito conteúdo, muitas coisas para compartilhar com a gente. Eu esqueci de me apresentar. Eu sou Maurício Chaparro, sou consultor de empresas familiares e faço mentoria para empreendedores e business coaching. Você E sabe que o... nesse... Ah, Desculpa, fala, Maurício, termina. vai. Não, eu ia te interromper e dizer da nossa convidada de hoje que, entre todas as habilidades que ela tem, ela é uma senhora mãe, né? Porque ela tem É, 4 filhos e a gente, antes de entrar no ar aqui, ela estava contando sobre as habilidades maternas. Quem sabe ela conta um pouquinho disso para a gente sim, nessa entrevista. sem dúvida. Bem-vinda, Carol. É prazer que você está aqui conosco. E depois vou falar um pouquinho de como a gente se conheceu, mas aí, por favor, se apresenta um pouquinho rapidamente para as pessoas conhecerem você. Bárbaro, boa noite. Estou aqui com os meus parceiros queridos, né? A gente estava falando, né, Renato, sobre o que a gente construiu nessa pandemia, né? As oportunidades imensas que a gente pode ter quando a gente fica nesse movimento mais recluso e mais interno. Então, meu nome é Carolina Com, eu sou designer gráfica de origem e vim parar na antroposofia, apaixonada pela antroposofia, entre milhares de outros cursos de desenvolvimento humano. Eu gosto muito de gente e, olhando para minha biografia, até os trabalhos que eu fiz de design gráfico, eles eram, né, para recursos humanos, para as relações. Então, eu pude ver o quanto eu sou um ser social mesmo e que gosto de me conectar com as pessoas. Atualmente, eu sou especialista na pedagogia Waldorf, faço a formação da terapia curativa, uma terapia social curativa, ela é também inclusiva, né, para deficientes e outras síndromes. E, entre outras coisas, eu idealizei um projeto que se chama Lanterna Criativa. Esse projeto visa os fazeres com as mãos, com materiais bons, belos e verdadeiros. Então, é isso, esse projeto é para crianças. Paralelo a isso, eu também termino agora uma formação de líder de comunidade parental, então que vincula com o seu assunto inicial, vendo essa potência de mãe de 4 filhos. Eu também sou a primeira filha de 4 filhos da minha mãe, minha família inteira de educadoras, então assim, a minha mãe foi uma mulher muito importante na educação, eu cresci nesse ambiente e mal sabia eu que eu já estava sendo preparada, né? Eu nasci na escola, elas tinham escola, minha bisavó, minha avó, minha mãe. E então, mais um motivo para minha tese. Agora estou fazendo uma tese e eu acho fantástico isso, que a gente, olhando para nossa biografia, a gente realmente vê que nada é por acaso e que a gente nasceu naquela família que a gente mesmo escolheu, né? Então, com muita espontaneidade, eu estava contando para o Renato as minhas peripécias de mãe e que meu marido falava para eu ir lá salvar uma mãe que estava com o filho 1 da manhã, pequenininho na varanda, acordado. Então, acho que essa já foi a introdução e depois a gente vai conversando mais, né? Você sabe que é curioso, Carol? Nos últimos anos, eu venho experimentando perceber um movimento migratório da publicidade, do design gráfico, das artes plásticas para as terapias. É muito curioso, né? O que será? E aí eu
vou entregar essa pergunta para você. O que será que leva, né, o publicitário maduro, o designer gráfico maduro, ou seja, quando atinge a maturidade, quando constitui a família, desculpa, né, o que leva ele, né, a esse processo, as formações terapêuticas, né, o propósito de ajudar o outro. O que você acha? Por que isso acontece? Ou pelo menos eu venho, né, você é mais uma, né, eu sou um também, ou seja, né, eu tenho percebido realmente esse movimento de artistas, né, da publicidade e do design maduros, né, se entregando ao propósito de ajudar as pessoas. Então, na verdade, Rhea, eu também trabalhei na UMAP, né, BBDO, você também veio Olá. dessa, eu era diretora de arte lá, enfim, trabalhei em grandes escritórios de design. Com 28 anos, eu já tinha uma multinacional dentro da Edelman, que é a maior empresa de PR do mundo, então eu também acho que a velocidade que a gente cresce na propaganda, na publicidade, pelo menos no nosso tempo, ela era exponencial, né? Então, a gente, muito precocemente... Então, eu não sei você, mas eu entrei na faculdade de Belas Artes e fiz artes plásticas também, porque naquela época o desenho industrial, a propaganda, eles tinham muito modelagem, gravura, né, marcenaria, enfim. E eu fiquei apaixonada, encantada, e naquele momento que eu tinha 17 anos, né, até meus 21, eu vi o quanto eu adorava fazer com as mãos e quanto aquilo me fazia bem. E na antroposofia agora, qual foi, né, a junção, né, olhando para a tua pergunta? Eu acho que a gente se vê nas artes, né? Na propaganda, a gente não se vê, mas a gente vê as imagens que aquele produto poderia tocar o coração dos outros. Então, assim, quando eu faço uma direção de arte belíssima ou um teaser maravilhoso, né? Eu tô indo de encontro ao outro. Então, essa eu acho que é a grande similaridade. Eu saio de mim com a minha potência de criativa e eu vou em direção ao outro e eu toco aquele coração, né? Mesmo que seja vendedor, mesmo que seja para vender um produto, o objetivo maior, né? E agora a gente pega essa potência, eu acho que todo publicitário, isso é uma coisa de pesquisa, eu acho que ele dá uma detonada na sua carreira quando ele tem filho, quando ele tem família, principalmente as mulheres. É uma profissão que exige demais, feriado, fim de semana, vara-noite, é sempre prazo. Então, a gente vê as famílias muito destruídas nesse sentido, muita culpa. As mães são mal vistas, vamos dizer assim. Eu vivi isso muito, então eu fui ser autônoma, eu fui ser designer gráfica na minha casa, eu abandonei sem nenhuma hesitação os meus cargos, e depois eu retomei, porque eu penso que o que está na gente de conhecimento e também de competência, né, na propaganda e tudo mais, a gente leva para o resto da vida. Então, eu acho que esse modelo criativo a gente leva para a nossa vida. E aí, o que acontece? Por que a gente vai para a terapia, como você disse? Eu acho que é porque a gente gosta muito de gente. E eu acho que a gente tem também esse olhar. No meu caso, eu juntei as duas coisas, né? Porque dentro da antroposofia, a gente usa a terapia curativa. Que é isso? Dentro da filosofia do Steiner, a gente traz os materiais bons, belos e verdadeiros. O que é isso? Não é plástico. Então, é assim, é a aquarela, é a música, tem a euritmia, que é aquela coisa de movimento, parece um balé, né? Que é uma massagem anímica, e são coisas bem complexas no espírito. E aí, o que acontece? Uma pessoa que nunca teve habilidades manuais, ela se vê, né? No meu caso, por exemplo, eu posso falar de experiência própria, quando eu fazia esses exercícios na especialização, todos falavam para mim, nossa, mas que suave e delicada. Eu olhava aquilo ali assim, falava, que é suave e delicada aqui? Como que eu sou suave e delicada? Sou uma mulher forte, empreendedora, 4 filhos, guerreira, né, que trabalhei na UMAP, ganhei prêmio. E aí a gente vê que, nossa, será que eu sou suave e delicada? Porque as artes, elas revelam isso, né? E eu acho que é tudo. Os nossos interesses é arquitetura, fotografia, a culinária. Você pode perguntar para todo mundo que escolhe essa esfera, né, humana. Eu acho que é um pouco isso.
E as artes, elas estão permeadas de espelhamento, né? E elas revelam. Então, o que eu acho lindo? Por vezes, é como a meditação, como o silêncio. O silêncio te revela coisas, né? A natureza, você que é surfista, eu também tenho um pé lá, eu adoro o oceano, a praia. A natureza também, né? O pôr do sol, tudo que toca o espírito, tudo que anima, né? Você que é terapeuta pode falar um pouco mais É dessa a parte da alma. sensibilidade. Eu acho que acredito que o terapeuta ele tem que ter, né, de uma forma geral, sensibilidade. Né? Não importa a linha que a gente vai trabalhar, né? E depois o Maurício até vai comentar sobre a experiência dele, né, como coach e tal. Ou seja, tudo exige sensibilidade, né? A sua percepção. E a arte, né, a direção de arte, a publicidade, tudo isso exige muito essa sensibilidade, essa percepção. O que você acha, É. Maurício? Não, eu fico aqui pensando em várias coisas, né? Porque tudo isso que vocês estão falando, a arte, na verdade, a terapia também é uma arte, não uma ciência, não uma coisa exata, matemática, que você pega 2 mais 2, não. É uma coisa que você vai Exato. conduzindo um processo, tem uma metodologia, claro, mas isso está na pessoa e o fato de ele ter desenvolvido a capacidade de fazer, de conduzir, de acompanhar. E aí vai descobrindo, como uma obra de arte mesma, que ela se vai expressando. Então, acho que tem muito a ver com expressão. E que o que a Carol estava falando tem a ver com isso. E aí se juntam essas duas partes, né? E falando também de encontros, eu só queria contar uma historinha bem curtinha, que é o como essa sincronicidade, né, que tem as coisas da vida. Eu estava aqui, eu cheguei no Brasil e passei alguns meses acá, e há pouco tempo minha filha foi convidada para uma festa de aniversário. E naquela festa, era uma sexta-feira, eu estava sem muita vontade de trabalhar, era perto aqui de casa, fui levar ela. E aí foi convidado, você quer ficar, tomar uma cerveja e tal? Eu tinha uma ligação, eu peguei a cerveja, depois peguei a ligação de aquele lugar por uma coisa curta. E aí, como se alguma coisa me estivesse chamando, eu fiquei lá. E aí chegou na hora que aquela mulher apareceu, que é a Carolina Com, e eu conheci ela e a gente começou, se conectou muito, né? E começamos a falar, etc. E aí acabamos se movendo ela me apresentou coisas, me falou muito da experiência dela. Eu estava com pouco tempo aqui no Brasil, ela me ofereceu me ajudar a me integrar um pouco, etc. E aí chegou a hora que a gente encontrou um chá, etc. E falamos, né? E ela virou a terapeuta artística da minha filha, né? E porque ela falou, não, eu estou fazendo um treinamento com coisas. Eu falei, nossa, eu preciso isso para minha vida. Eu estou procurando como fazer as coisas aterrissarem, como fazer as coisas mais concretas. E aí essa coisa que ela falou, eu pensei nisso. Aí ela depois me levou para a Escola de Paz, que está sendo uma coisa super legal para aqui no Brasil. Uma experiência maravilhosa com a doutora Ana Paula Cury. É, e isso é uma coisa que agradeço muito a Carol, e eu queria fazer esse reconhecimento público, mas eu estou falando disso por aquela expressão, que as artes nos uniram, né? E a terapia nos uniu. E aí depois a gente tem desenvolvido outras coisas juntos, né, Carol? Exatamente. E eu acho que isso amarra com o que o Renato falou, que são os encontros, né? Então, assim, um interesse genuíno no outro, né? Assim como a gente aprende na propaganda, como eu vou vender um produto se eu nem conheço esse produto, né? Só posso amar o que eu conheço. E, na verdade, eu acho que a gente foi se conhecendo, né? Depois ele me apresentou a esposa e as filhas, e aí teve uma questão também de saúde da filha dele. Eu tinha esse conhecimento, porque onde eu estudo, que se chama Parsival, que é a Instituição da Saúde Antroposófica, tem muitos médicos, e a gente aprende muitas coisas, né? Do desenvolvimento do devir humano, e também dentro da antroposofia a gente tem todo o mistério do karma. Então, são muitas coisas complexas, né? Então, não dá para falar sobre tudo aqui, mas é uma coisa muito maravilhosa. Então, num segundo encontro, eu já tinha perdido, acho que minha mãe, né, Maurício?
Sim. Eu já tinha perdido. E eu estava nesse processo, e assim, o que eu achei curioso é que eu sou uma pessoa assim, que eu guardo minhas gavetas muito bem. Então, assim, não era porque minha mãe tinha falecido que eu não estava trabalhando, né? Eu estava nesse processo, e aí abri para o Maurício que a minha mãe tinha falecido de anemia, a qual não foi a nossa surpresa que a filha do Maurício estava com um quadro de anemia. Então, a gente trouxe o significado da anemia na antroposofia, que é a dificuldade que o ser humano tem de encarnar no corpo físico, né? E aí é uma questão muito mais ampla, enfim, mas eu pedi a ele que fosse num médico indicado antes de te retirar o baço da filha dele, porque ela só tinha 9 anos na época, agora ela já está com 11. E Isso. foi uma sucessão de coisas muito boas, né, que foram acontecendo para a Fabiana, a filha dele, e para a família dele também, né? Então a gente foi olhar todo o ambiente familiar, os papéis, né? E aí ele é constelador sistêmico, ele também foi estudar isso. Isso também é outra ferramenta que a gente tem para as famílias e para o ser humano. Mas amarrando com a fala do Maurício, que eu achei muito interessante essa conexão nossa de descobertas de conteúdos, de ferramentas para ajudar e auxiliar as pessoas, as famílias, no caso dele, né, com as questões do patrimônio também, né, das famílias, que ele é coach, que ele auxilia, e aí a gente foi trocando. E uma coisa muito curiosa que eu achei também na nossa amizade, que eu acho que isso vai servir para todo mundo, é que eu nunca acho que eu estou pronta. E o Maurício sempre me impulsionou muito para, Carol, você vai fazer mais um curso? Você vai fazer mais uma formação? E eu, muito ética, eu até falei isso lá no início para você, né, Renato? Olha, eu quero que você me acompanhe, porque você é o psicólogo, eu ainda estou em formação, eu ainda, né? Mas as artes e a manualidade, eu tenho licenciatura em artes, então nada me impede de dar aula de manualidades e arte para essa criança. Então vamos com essa configuração, né, para eu sentir segurança nessa parte ética. E agora aconteceu uma coisa muito inusitada que vocês não sabem. Eu fui chamada por 2 pedagogas para prestar consultoria para elas, porque elas não sabem o que fazer em sala de aula com as crianças. Então, assim, eu não tenho curso de pedagogia, mas eu sou especialista, né? Eu fiz a pós na pedagogia Waldorf. E é de novo isso que eu falo. Eu cresci e nasci na escola. Então, o Goethe, ele fala muito, a gente usa muito o Goethe, né, a fenomenologia na antroposofia, e eu acho que é muito interessante como a gente adquire habilidades e potências, isso o Renato também pode falar mais, enquanto criança, dessa observação, né? E na antroposofia também não são 5 sentidos, são 12 sentidos. Então, esses sentidos de percepção, né? Então, a gente brinca, você vai observar uma margarida, por mais que a margarida seja a potência de margarida em sua essência, cada margarida é única, né? Mas a essência Assim margarida como o está ser ali. humano, né? É. Você sabe que é legal, né? Porque essa história da antroposofia tem aquela história dos setênios, né? Que é uma coisa que eu uso bastante aqui. E Maravilhoso, né? é muito interessante a percepção, né, das mudanças de ciclo, né, a pessoa chega aqui numa determinada crise e aí é perceptível que a pessoa está entrando num novo ciclo de setênio, né, está largando, né, desapegando do anterior. É muito legal isso, né? É muito rico. É óbvio, né, que todo tipo de propósito a ajudar o outro, né, ela permeia várias áreas, né? Então, sem dúvida, né, a arte, a terapia, a psicanálise, ou seja, né, a antroposofia, a arte terapia, todas essas terapias, né, que eu chamo de terapia, tudo aquilo que alcança o outro e te retorna, né, de alguma forma. Então, Você sabe elas que estão sempre andando juntas, né? Você sabe que eu tive uma semana com um alemão, ele mora na Suíça, e ele escreveu um livro de terapia curativa. Depois eu quero te dar de presente, eu fiquei de dar de presente também pro Maurício. O que Obrigado. ele fala? Basta você acreditar, né, que aquela pessoa pode sair daquele estado. Se o terapeuta ele não acredita,
verdade. Acabou. Então, assim, a gente vai se munindo, e eu acredito que ao longo do meu trabalho futuro eu vou ter muitas experiências, né? Mas a gente também tem experiências, eu vi com o Fabi, um dia que a pessoa está sem vontade, outro dia que está com vontade, um dia que deu certo aquilo que você propôs, ou que a sua intervenção, né? A minha tese é justo que intervenção que eu faço de forma saudável, né? Para essa criança pegar sua potência e se desenvolver sozinha, né? Não é você que vai desenvolver a ela. E essa coisa dos setênios eu acho bárbara. Eu estou fazendo agora, a gente está trocando, né? A gente não falou aqui, eu fui cobaia de vocês num trabalho que vocês podem contar, né? Junto com a Thaís, que não está aqui, que foi bárbaro de colocar em movimento e foi muito maravilhoso para a minha vida, né? Nesse momento de luto de pai e mãe, meu marido estava com depressão. Agora, a mudança que eu promovi em mim mesma, ela modificou absolutamente tudo, né? Então, assim, o marido não está mais com depressão e modificou uma série de coisas. E a gente vê que as famílias são esses sistemas e que qualquer pessoa que esteja aberta a resolver, né, a se pôr em movimento, isso propicia. E os setênios, eles trazem isso, e a gente que faz especialização, tese nisso, a escola de paz que o Maurício falou, né, que eu não mencionei, a doutora Ana Paula Cury, ela tem um marido que é da PNL, então, da comunicação não violenta, né, da neurociência. Ela é uma médica, ela tem um projeto extraordinário dentro da favela de Paraisópolis, e ela foi minha professora e eu me encantei por ela, e ela me acolheu, ela compreendeu o meu ser complexo, e que muitas vezes muita gente não compreende a gente, né? Assim, por isso que a terapia vem. Então, por vezes a gente não consegue se comunicar direito ou se expressar, ou a gente está com alguma dor, e isso compromete nossos encontros em absolutamente tudo. Então, eu queria contar uma coisa aqui muito curiosa da minha biografia, da minha crise, que qual que era? Então, eu me realizei, fechei esse ciclo no design gráfico, eu amo ainda o que eu faço, eu ainda faço isso, mas em outras esferas, escolhendo projetos especiais, enfim, coisas que me dão prazer, marcas, né? Trabalhando com parceiros que eu gosto, a gente vai amadurecendo, a gente vai podendo escolher, né? E aí, esse momento de transição, a transição, ela gera um desconforto, né? Porque, como foi naquela minha fala inicial, mas eu ainda não sou, eu ainda estou, né, no processo, voltando para outra fala do Maurício, os pontinhos vão ser ligados nesse processo, né? Então, eu ainda estou nesse processo, mas aí eu ia fazer a especialização nas artes. E qual foi minha surpresa? Que a minha mãe jogou todos os meus trabalhos fora e eu não tinha um portfólio para apresentar de arte. A arte que eu falo é isso, serigrafia, cerâmica, estilo, lito, e não artes dentro do design. Na antroposofia, esse trabalho digital, vamos dizer assim, ele tem um certo preconceito, né? Essas coisas tecnológicas. Então, eu carreguei embaixo do meu braço tudo que eu tinha e levei, né? E qual não foi minha surpresa que eu tive um não lá nas artes. E isso reverberou numa forma, para mim, como que eu, que era das artes, eu tinha tido um não nas artes. E aquilo me fez, a minha mãe ainda era viva, me fez chorar 2 dias. Eu falava assim, meu Deus, será que eu não sou das artes? Será que eu estou enganada com relação a mim? Será que eu tenho um véu, uma ilusão de mim mesma? E aí veio essa crise. E aí a minha mãe foi muito hábil, como boa pedagoga, ela falou, minha filha, o que 2, 3 mulheres vão dizer sobre você? Né? Existem muitos lugares para você realizar esse trabalho. E aí eu fui me fortalecendo, e a doutora Ana, minha boa professora, como aquele lindo filme, não sei se vocês viram, do menino disléxico, como que não sei o que das estrelas, é a coisa mais linda esse filme, um filme indiano, agora eu não me recordo o nome, não sou muito boa para nomes, mas, enfim, é aquele professor que olha para aquele ser e fala, nossa, mas ele não é mal educado, levado, ele tem algum distúrbio, alguma coisa, e esse professor era disléxico, né? Então, foi muito lindo isso. A doutora Ana me deu uma manhã inteirinha. É uma mulher ocupadíssima. Na hora que ela me deu aquela manhã inteira, ela segurou nas minhas 2 mãos e ela falou,
Carol, quem deu esse não para você nas artes não foi a fulana de tal, foi seu anjo. Para que é que você vai fazer tudo de novo das artes se você já fez? Olha que legal, né? Como a gente é responsável pelo nosso sistema, né? Tudo que a gente toma de decisões, como reverbera, né, dentro do nosso espaço todo. E a gente está sempre exercitando essa ideia de jogar no colo do outro, que é mais fácil, né? Ah, a culpa é dele, né? O responsável é o outro. Não, tudo nosso. E, na verdade, né? eu não estava assim no outro, né? Eu Uhum. estava muito... na verdade, eu estava muito interiorizada e pensando, meu Deus, será que eu estou enganada sobre mim mesma? Era essa... era a pior, eu acho. Uhum, né? uhum. Será que eu me enganei sobre a minha existência? E aí eu fui me fortalecendo. O que aconteceu? Que foi maravilhoso. Ela me deu um exercício qual, como o Maurício está fazendo parte da Escola de Paz, ela acaba de dar isso essa semana. E o que é aqui? É Uma coisa ótimo, estou adorando. é uma coisa que a gente pode falar aqui. Eu Por queria quê? Porque comentar isso. quem escutar o podcast, né, o dispensatório, vai poder se apropriar dessa ferramenta. Qual que é? Você pega os setênios, eles vão de 7 anos até a sua idade. Então, 7, 14, 21, 28, para além, até chegar no 63, que foi quando o Steiner, que era de 1820, ele não tinha 80, 100 anos, mas enfim, depois já atinge a sabedoria, então não precisa mais picar os 7 anos, né? De 7 em 7 anos. E o que você observa? Tem os nódulos lunares, né? Que é o tanto que a volta demora para dar. A gente tem as voltas no Sol e tem as voltas na Lua. Onde estava aquela Lua, ela demora 9 anos e meio, mais ou menos, aproximadamente, de quando você nasceu, para voltar para aquele mesmo ponto. E aí você encontra um ponto comum. Então, como que é isso? Você olha, nos seus 9 anos e meio, uma coisa muito importante que aconteceu na sua vida. Então, a gente pode fazer aqui com o Renato. Renato, se você for rápido, relembrar seus 9 anos e meio, o que você estava fazendo, o que você estava realizando. Quando eu tinha 9 anos e meio? Você se recorda? Jesus, eu não lembro nem o que eu almocei ontem. Como é que eu vou lembrar quando eu então tinha 9 anos e meio? eu vou te dar essa lição, depois a gente combina uma nova conversa. Vai precisar estimular a memória, eu Renato. acho que você estava lá nas ondas já. Eu acho que você já estava lá no mar. Carol, eu provavelmente estava dando algum tipo de trabalho para minha mãe na escola, sendo chamado para puxar minha orelha que eu não estava estudando, alguma coisa assim. Não foi muito diferente disso, com certeza. Mas aí o que ela fala, né? O que ela dá desse exercício é que, com certeza, um leve lampejo do que você ia hoje realizar estava lá já. Sei. Né? Será? Então, não sabemos, né? A ideia, então, é a gente criar uma habilidade né, da percepção né, ao longo da vida. Então, por exemplo, eu conversando com o Maurício já tocava violino faz tempo, já era da música, já era, por exemplo, do expatriado, como é que eu vou dizer assim, com experiências internacionais, né? Ia para fora, ele muda muito, né? Para quem não sabe o contexto da história dele, ele pode contar mais. E aí, só vou resumir bem rapidinho, você vai depois desse pulo para 18 anos e meio, que normalmente é o período que a gente está escolhendo a carreira, a profissão. Isso, né? Aí eu lembro. E o que foi que você escolheu? Nada, eu estava querendo pegar onda, só isso que eu sabia na minha vida. Então, e hoje você se movimenta como ninguém na onda da vida das pessoas, né? Sem dúvida nenhuma. E olha, isso te com trouxe, muita com dedicação certeza, muita e muito amor. Flexibilidade, né? A vida, a grande metáfora da vida é o surf, né? Ou seja, né? Nenhuma onda é igual a outra, né? E você tem que sempre ter a habilidade de surfá-las da melhor forma possível, né? Acompanhar uma coisa que é completamente orgânica, que não depende do controle humano. Lindo, então, saber né? qual onda vai pegar e qual vai deixar passar, né? Exatamente. Para e não de se novo desgastar em amarra com a aquela que não seja apropriada para o que você quer. A gente está sempre querendo controlar alguma coisa, né? Isso é uma tendência humana de buscar segurança no controle.
Então, isso é muito E lindo também, porque nas artes, por exemplo, a aquarela, você molda como água, né? Como surf. uhum, Então, eu trago o pincel e eu dou uma disfarçada, né? Tem coisas que você, por exemplo, a marcenaria, se eu fizer um corte errado, ele acabou, né? já Precisa era. da precisão, né? Então, isso também é muito outro vínculo assim de ferramentas bastante interessante. Mas aí, quando você acaba os 18,5, você vai lá para os 28 e você tem já um marco, né, no mundo, vamos dizer assim. Esse aí eu também lembro bem, os 28. Ui, Ai, minha bateria tá ruim aqui. E então, você lembra o que era? Ah, eu estava casando com 28 anos. Olha que lindo! Estava me E, juntando com uma mulher com 10 anos mais velha do que eu, a Mirella, e 3 filhos. Lembro, e essa aí eu lembro bem. então, e foi cuidar, né, de gente. Pois é. É, lógico, né? A gente vai acumulando experiências, né? Isso que é Ô, bem Rê, você se gostoso. vê como um grande cuidador, assim? Pô, é delicado me ver como um cuidador, né? Que seria trazer para mim uma responsabilidade pelo outro, né? Na verdade, né? Eu sou um mediador, né? Um mediador do pensamento, um mediador da escolha, né? Um mediador da tragédia alheia, né? Do meu cliente. Meu cliente traz a tragédia. Tragédia não no sentido pejorativo da palavra, mas como o grande Sim, teatro uma da coisa vida, né? caótica que ele não está é. resolvendo, né? Não está É Algum a elaborado. assunto sem resolver, isso. Exato, a tragédia é como um teatro, né? Onde ele é o próprio personagem, né? O protagonista da própria história. Então eu me vejo justamente nesse papel, né? Do ser um pouco o diretor dessa peça, né? Um pouco o mediador das falas entre os protagonistas e os coadjuvantes, né? Desse grande teatro da vida. Seria falar sobre cuidado, né? Seria colocar o meu cliente no lugar do paciente. Eu não gosto de chamar o meu cliente de paciente, eu gosto de chamar o cliente de cliente, né? Porque a gente estabelece uma relação comercial. O paciente é aquele cara passivo, né? Que fica esperando, né? O médico, né? Trata do paciente, Talvez fica uma coisa mais de passivo. doente, né? É Talvez exato, né? Se a gente vinculada for à saúde, né? À doença. exato, né? É, É só que interessante. A só, ideia, só, na verdade, é colocar a pessoa em ação, né? Ser o protagonista da própria história, né? Qual é o meu isso. drama? Meu drama é esse aqui, então eu preciso mudar o meu drama, né? Só a interferência direta da própria pessoa para ele cuidar de si mesmo, né? Ser cuidador de si mesmo. Sim, Descobrir o drama para então ele conseguir mudar o que quer mudar. Decidir o que vai Sim, mudar. sim. sim. É o teu papel Como também, né, as escolhas. Maurício? Exatamente, um pouco a mesmo assunto. Que mais é facilitação, né? Talvez na consultoria, na mentoria, você dá mais direcionamento, mas no coaching você é um facilitador. Você vai aproveitar as coisas que a pessoa traz para e os objetivos que ela tem para se movimentar de um ponto para um outro, né? Conseguir os Uhum, objetivos que ela tem, acelerar o processo de conseguir coisas. Pode ser super concreto, né? Super específico, ou pode ter algumas coisas um pouco mais sutis, né? uhum. Agora, só a gente está falando aqui, né, dessas ferramentas todas. E aí hoje, o Maurício, antes da gente abrir o nosso dispensatório número 2, temporada 2, que a gente está ficando chique nessa história, um pouco antes de abrir a nossa gravação de hoje, o Maurício falou assim, pô, vamos levar um tema mais do que contemporâneo, que foi o blackout das ferramentas administradas pelo Facebook, né, pelo Zuckerberg, que é o É, WhatsApp, o Facebook e o Instagram. E aí eu fiquei, só para a gente jogar essa pensada aqui no nosso papo, eu fiquei depois refletindo sobre isso, até antes mesmo do Maurício jogar como a ideia da gente falar sobre isso, que é um tema bem, bem contemporâneo, né?
fiquei pensando, né, que pô, muitos dos negócios que surgiram na pandemia mesmo, né, até antes da pandemia, mas com certeza, né, muito empreendedor, né, usou essas ferramentas para construir um próprio negócio, para gerar renda, etc. De repente se viu, né, sem elas. E aí, né, eu entrego aqui um debate, né, para nós. Como é que pode a gente ficar tão dependente, né, de uma empresa, né? Ou seja, o É, Facebook Inc., nem sei como é que chama a empresa do Zuckerberg, né? Ela domina as ferramentas que a gente precisa para tocar não só as nossas vidas pessoais, mas os nossos negócios. O que vocês exatamente. pensam sobre isso, hein? Vou fazer umas colocações e depois vou querer que a Carol dê a visão antroposófica desse negócio. Acho que é importante a gente dar o contexto para as pessoas que estão escutando isso, porque a gente está gravando isso hoje, que é segunda-feira, dia 4 de outubro, né? E são Verdade. agora as 9h45 da noite, né? E isso foi um negócio que aconteceu hoje, no horário de Brasília, por volta do meio-dia e meia, mais ou menos começou. E passou pelo menos umas 7 horas, 6, 7 horas. A gente ainda não tem os dados, né? Porque é uma coisa que está muito recente, tem muita especulação sobre isso. Mas eu colocava, sabe, foi uma falha, aparentemente, até agora. Talvez eu falo isso agora e daqui a algumas horas já é uma outra coisa. Aparentemente, uma situação interna dentro do Facebook, algum engenheiro fazendo alguma atualização interna. Aí alguma coisa aconteceu, tecnicamente não sei explicar bem, porque aí eles ainda não sabem, são especulações das pessoas que conhecem mais isso. Mas é um problema nos servers dele. Tanto assim que os empregados não conseguem entrar. Eu não quero me aprofundar nisso, porque tudo isso vai se saber um pouco mais. Mas o ponto qual é? Ficamos sem essas ferramentas. E eu até joguei no grupo do Telegram do MetaSwing, que é uma comunidade de empreendedores que a gente tem, para as pessoas opinarem disso. E porque também o monopólio, economicamente falando, tem um poder grande. E esse poder tem algumas coisas que saem podem se desbordar. E o que acontece hoje com o Facebook é um pouco isso. Tem outras ferramentas? Tem sim, muitas, né? Só que tem uma supremacia com essas, né? E claro que a gente pode utilizar outras e acredito que é até legal a gente ter essas opções e utilizar. Mas qual é que é o peligro aqui? Que isso seja por volta das regulações, seja, vamos falar, controlado. A ideia da internet é uma coisa bem mais livre, né? Bem mais, eh, não vou falar orgânica porque não é a palavra, mas que tem um movimento bem mais, acho que até orgânico, mesmo que seja tecnológico, né? Porque qual é que é o assunto? Ninguém pode controlar, ou a ideia é que ninguém controle. Claro que sempre vai ter pessoas que vão influir mais ou menos, e isso é uma coisa que está passando com essas grandes empresas. O Facebook é uma delas, mas também, com certeza, o Google, e a Amazon, e a Apple, e também a Microsoft, etc., que tem esse muito poder. E quando o poder sai de algumas esferas, aí já começam as coisas a se complicar. Só dando esse contexto aí, agora quero escutar a visão antroposófica da Carol e a artística, e depois, para não ficar muito nesse assunto, mas acho que é uma coisa de atualidade que precisamos tocar, porque vamos ver, a gente está gravando isso hoje, e daqui a vários dias, semanas, as coisas vão se movimentar muito. Então, temos agora a liberdade de especular sobre isso, sabendo que é uma mera especulação, porque ainda as informações estão novinhas, ninguém sabe o que aconteceu ainda. Na verdade, eu não quero falar pela antroposofia, né? Eu quero falar por mim, só posso falar por mim, Legal, né? claro. Mas a visão antroposófica das tecnologias, ela é bastante diferente, né? Bastante distinta. Então, são outras forças que atuam, né? Na antroposofia, a gente tem forças que atuam. Então, as forças da natureza, as forças da tecnologia, né? A tecnologia, ela é morta, vamos dizer, né? Eu não tenho vida, né? Mas são ondas, enfim. Não vamos entrar aí. Mas o que eu penso sobre isso?
ainda mais quando se trata da gente que cuida de crianças, né, da formação do dever humano. O que eu penso é assim, primeiro de tudo, saber lidar com frustração. Muito legal. Segundo passo, ser flexível, criativo, autêntico, verdadeiro. Por exemplo, o que vai acontecer comigo? Eu quero dar um exemplo do meu dia. Eu acho que vai ser bem interessante. Então, eu me preparei para dar aula. Minha aula era só às 15h, mas eu sou desse jeito, né? Desde no dia seguinte à noite, eu já preparo, eu acordo, eu já estou com as crianças na cabeça, eu já sei o que eu vou propor. E eu arrumei todas as coisas aqui da minha casa, que você sabe que eu tenho 4 filhos. Eu trabalhei desde as 7h30 até o meio-dia, com tudo funcionando, usando Teams, usando Wi-Fi, Pausei, almoço, saí para comprar argila, porque era a atividade que eu ia fazer. Eu já tinha encomendado, passei a pé. Fui a pé, a escola que eu atuo é bem pertinho aqui da minha casa, um bairro inteiro arborizado, então eu vou a pé, eu vou curtindo. O que é isso? Eu já estou estabelecendo uma presença, né, para eu chegar lá com as crianças. Eu não vou chegar lá atrasada, estabacada, preocupada. Eu vou chegar com a minha mente totalmente esvaziada para estar, né, e ir de encontro a essas crianças. E o que aconteceu? Normalmente eu aviso meu marido, eu comecei a observar aquela rodinha, né? Aí eu achei que eu estava com um problema no meu aparelho. Então, o que eu acho? É um conselho que eu dou, que eu acho muito interessante. Eu tive uma conversa. Ai, meu Deus, minha bateria está acabando, eu vou ter que pôr um fio aqui, gente, me perdoe. Mas, assim, o que Daqui a aconteceu? pouco Eu vamos acabei fechar de dar também, aula. assim que não se preocupe. Hã? Que foi? Vai. Eu acabei de dar aula, eu tinha uma reunião às 4. E a reunião ia ser como? Pelas plataformas, né? Pelo FaceTime, Instagram e tudo mais. Desculpa, gente, que quem vai ver a imagem vai ficar meio assim, mas eu tenho que pôr ele na tomada. Tudo bem. E aí, o que O aconteceu? dispensatório dá para isso e mais, Carol. Esse aqui é nosso laboratório ao vivo. E aí eu encontrei um antropósofo que tem uma mercearia na saída da escola. E ele falou assim, nossa, que horror! Eu não estou conseguindo trabalhar. Meu Deus, eu tenho pedido. Aí eu falei para ele, oi, tudo bem com você? Como é que você está? Aí ele falou, tô desse jeito, não consigo fazer nada, né? Aí eu falei, mas aproveita para organizar aí suas coisas, respirar um pouco, olha os passarinhos. E ele me achou uma louca, uma doida, essa maluca. Aí eu falei, sabe o que eu lembro com os meus filhos quando acabava a luz? Era mágico. A gente contava história. Eu e meu marido, a gente jogava Rummikub com vela. A gente conversava. E aí eles também sacavam que o micro-ondas não funcionava, aí eles falavam assim, por que não funciona? Porque criança não era como a nossa infância, né, Renato, que acabava muita luz. Meus filhos nunca tinham vivenciado isso. E, de novo, eu cito o Steiner e o Goethe, assim, como é que eu posso aprender algo se eu não conheço algo? Então, assim, se não acabar a luz... O Rubem Alves tinha aquela frase maravilhosa, que eu adoro, o Rubem Alves, também grande educador, também teólogo, filósofo. Casa que não acontece nada, criança não aprende nada. Então, assim, é verdade. Se eu esqueço a chave e eu tenho que chamar o chaveiro, olha o quanto a criança aprende. Então, só para amarrar a pergunta inicial, eu acho assim, os pais hoje eles estão suprindo absolutamente tudo, e essas coisas que são tão fundamentais e tão importantes. Então, e agora? Acabou seu celular. Renato, o que você fez? Maurício, o que você fez? Aí eu queria contar, dei esse conselho para esse amigo, falei, nossa, eu fico muito bem. Eu vou caminhar, e aí eu lembrei da minha reunião, né? Falei, nossa, vou mandar um e-mail para o Pedro para ver como ele quer fazer. E nós descobrimos que o FaceTime estava funcionando, nós fizemos nossa reunião pelo FaceTime, e ele falou para mim assim, Carol, tudo que porque eu vou fazer uma marca para ele, um outro trabalho, e aí ele falou para mim, tudo que eu preciso te enviar, eu vou enviar via Telegram. Então, assim, isso é também internet, ok, mas poderia ser tocar a campainha da pessoa que você tem reunião, poderia ser dar o cano na pessoa, poderia ser resgatar depois esse furo,
poderia ser tantas possibilidades, voltando para o Renato surfando a onda, que como que a gente surfou essa onda de hoje? E eu, de verdade, eu fiquei muito maravilhosa e muito feliz, porque eu gosto de apagado, sabe? Eu sou aquela pessoa que adora o meio do mato. Eu gosto de ir para a Serra da Mantiqueira, onde não tem luz. Eu gosto do Bonete, eu gosto da Praia Deserta, eu gosto de ir de barco numa praia que ninguém vai. Então, assim, eu acho isso organizador, muito maravilhoso, né? Então, queria saber de vocês agora. O que vocês... Não, eu falei, até comentei com o Maurício, eu só me dei conta um pouco no final do dia, porque eu realmente usei o WhatsApp no começo do dia, tá? Me comuniquei com as pessoas que eu tinha que trocar mensagens e acabei entrando em sessão e aí entrando numa sequência da outra, nem me dei conta. Fui me dar conta, sei lá, eram 3 da tarde. Eu falei, nossa, né? Entrei lá na internet para saber o que estava acontecendo. E os pacientes, não, os clientes... Você atendia via Zoom ou via presencial? Normalmente eu atendo o Zoom, né, quando é online, e hoje eu tive um pouco presencial, um pouco Zoom. A única diferença é que, em vez de eu mandar o link via WhatsApp, eu mandei via e-mail, mas deu tudo certo. Ah, que bom. Então, é isso que eu acho. Eu acho que a gente vai... Essa coisa, eu fico muito preocupada com essa geração, sabe? A gente tinha orelhão, escrava, né? É verdade. A gente, depois a gente teve bip, vamos dedar na cidade aqui. Mas era assim, você tinha que esperar chegar em casa. Eu estava falando isso com a minha melhor amiga, que a gente tinha que ligar e falar assim, vocês estão jantando? Vocês estão ocupados? Pode entrar nessa família agora, né? Nessa hora, no telefone? Pedir permissão, né? Que agora uma coisa que a gente não faz já é muito... Interrompemos o tempo todo qualquer processo e assumimos que as respostas precisam chegar na hora. Eu vejo muito claro, as minhas filhas são mais pequenas, elas estão acostumadas com isso, né? Que tudo é instantâneo. Então a gente se engana, né? Pensando que tudo é instantâneo como acontece no celular, mas os processos humanos levam seu tempo. Esse é um feedback que eu tive de um cliente meu, que eu estava fazendo uma mentoria e eu estava fazendo coisas empresariais, mas também tocando coisas da pessoa. E como ela é uma pessoa muito desenvolvida, ela me falou, peraí, porque esse assunto humano eu preciso assimilar melhor, né? Porque o empresarial vai uma velocidade, mas os processos humanos levam um tempo, né? Claro que ele, com essa consciência, ele conseguiu separar e saber, né? Como conseguir diferenciar essas duas coisas. Carol, a gente poderia ficar aqui falando horas, né? Aliás, a gente tá com esses momentos de conversas e um espaço bem legal que eu até estou fazendo estou sendo cobaia da Carol também com o biográfico que estamos fazendo aqui, lembrando tem sido um exercício muito legal para mim. Mas eu queria completar o assunto dos 9 anos, né, que eu estou fazendo esse exercício também. Na verdade, é super legal. Então, você só olha esses processos, esses ciclos de 9 e o que acontece na metade desses ciclos. E aí você anota esse assunto. E logo vai e observa que tem um fio condutor isso, tem um fio que liga tudo isso. E aí é interessante, porque eu, no início eu estava tentando ajustar as experiências que eu notava para a coisa que estava acontecendo. Mas, como desenvolver o exercício, aí cai em conta que tinha outras coisas mais profundas acontecendo. Foi muito legal. Então, uma coisa super bacana para a gente fazer, porque tem muitas metodologias para procurar propósito. Aliás, o Ikigai, que está muito de moda, que é muito legal, essas interseções de o que o mundo precisa, o que eu faço, que vai me dar dinheiro, etc. Tem várias. O sweet spot tem vários, né? Mas esse exercício você tem nos ajuda muito nesse assunto. E como, para mim, a gente fala de um propósito, mas na verdade temos sempre mais de um, talvez, sejam vários pequenos propósitos, vários papéis que a gente tem. Claro que pode se juntar uma só coisa, né? Mas aí essa angústia, né? Que fica, nossa, eu não tenho meu propósito, o que eu vou fazer? Então a gente não se sente pronta e não se sente capaz de fazer. E um pouco que a gente tem descoberto entre nós três, com a Thaís também, que a gente fala muito dela, que começamos o dispensatório com ela, é que a gente pode descobrir isso no caminho. E para isso, com todas essas ferramentas,
que existem, a gente pode começar a fazer. Eu estava lembrando uma frase aí do Jung, né, que conheça todas essas ferramentas, domine todas essas técnicas, mas sempre toque, quando está falando com um ser humano, toque no ser humano. Aí o Renato vai me corrigir se não é exatamente assim, porque eu não citei do jeito certo, É mas, bárbaro, bárbaro. Mas mas o a sentido é esse, mensagem né? a mensagem está aí, Maurício, sem dúvida nenhuma, né? A técnica ela existe só para constituir a nossa condução, mas é essencial que você toque no ser humano. E só para complementar um pouco essa ideia do momento do dia de hoje, né? Sobre a falta das ferramentas que mais usamos, criamos uma geração de ansiosos, né, onde o tom da vida é o imediatismo. E quando a gente fala lá da ficha telefônica, né, lá de trás, e não romantizando o passado, mas, sem dúvida nenhuma, o grande mal contemporâneo é a ansiedade e as consequências que isso traz, obviamente. Mas isso é um papo para outro encontro. Vamos terminando o nosso dispensatório dessa noite. Com o prazer enorme de receber a Carol. Muito obrigado, Carol, pela tua participação, por toda a tua riqueza. Espero que nos encontremos várias Muito vezes, obrigada, várias outras queridos. edições do Dispensatório. A gente tem que fazer um materno, né? No final, esse assunto, olha como não deu tempo, né? Aquele assunto da mãe de 4 filhos. A gente Da mãe de 4 marca. filhos, exatamente. Isso, bárbaro. Mas eu adorei estar com vocês, é sempre muito rico, né? E a gente Obrigado, Carol. Mais vezes. E depois a gente faz o Renato achar o fio condutor dele também. Só preciso lembrar o que eu almocei ontem, Carol. Bom, acho que você vai... Se a comida for muito boa, eu acho que você vai lembrar. Então, Carol vai cozinhar para você e você vai fazer esse exercício ao vivo. Isso, como bom italiano, vou escolher um prato italiano para ele. Tá bom. Gente, muito obrigado, noite. gente. Um forte abraço, boa noite, obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado, Maurício. Sempre queremos escutar as opiniões de vocês, né? Porque esse é o dispensatório vai pivotando, como chamamos na área das startups, do empreendedorismo, né? Então, é interessante ter o feedback de vocês e se tiver alguma coisa que vocês queiram que a gente toque nesse espaço aqui, a gente vai ficar de olho para complacer o nosso público. Muito obrigado e me despido. Maurício Chaparro, eu sou consultor de empresas familiares, sou mentor de empreendedores e business coach. Gente, boa noite. Obrigado por ouvirem o Dispensatório. Boa noite, foi um imenso prazer. Tchau, tchau. Até a próxima edição do Dispensatório, gente. Um beijo para todo mundo. Abraço. Obrigado, Carol.